além de buscar fortalecer as diretrizes da política estadual sobre drogas, o EMAD tem como objetivo promover um espaço de debate, exposição e diálogos, a fim de atualizar as ações produzidas nas políticas sobre drogas, mobilizar a sociedade maranhense em torno da política pública sobre drogas e proporcionar a integração e interação da sociedade civil e do poder público. A Polícia Militar já vem ao longo dos anos trabalhando também com trabalho de prevenção às drogas e à violência, que é o PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. O PROERD, este ano, aqui no Maranhão, está completando 15 anos. Então, para os senhores observarem a importância desse programa e o quanto ele tem sido positivo nas nossas ações, nas nossas escolas, porque essa prevenção tem que começar no início, com as nossas crianças. Então, a gente tem que preparar nossas crianças para que elas tenham um futuro melhor. Uma grande honra para a Polícia Militar, nós agradecemos o convite, porque é uma oportunidade de também estarmos aqui divulgando o PROERD. Nós temos os nossos instrutores, quem trabalha diretamente no PROERD são os policiais militares, que esse é um programa da Polícia Militar. Então, esses policiais, eles são todos qualificados para poder fazer esse trabalho, tendo em vista que essas crianças é o futuro do amanhã. Nesses 15 anos, nós já estamos atuando em 135 municípios, nós já temos mais de 370 crianças que já passaram pelas mãos dos nossos instrutores do PROERD, que já receberam os ensinamentos. Então, é um programa sério, é um programa importante. Em especial, também parabenizar Erickson pela organização, realmente esse entusiasmo que foi falado agora há pouco aqui pela Coronel é verdadeiro, ele passa para todos nós e isso realmente nos motiva a cada dia mais trabalhar em prol dessa causa que é tão importante para todos os maranhenses. O Ministério Público, como, na verdade, um articulador de políticas públicas, não deixando também de fazer esse papel diretamente na questão da prevenção, do tratamento, da reinserção social, da repressão, porque normalmente a sociedade vê mais o promotor nesse trabalho da repressão. O Ministério Público não trabalha só na repressão. Na verdade, nós trabalhamos nessas 4 linhas previstas pela lei federal. Então, amanhã vocês terão a oportunidade de conhecer melhor o nosso trabalho, principalmente na área de prevenção. Neste momento de abertura, eu estou aqui hoje representando o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Luiz Gonzaga Martins Coelho. Trago para vocês a mensagem dele de que, para o Ministério Público, essa causa é uma causa importantíssima. É, na verdade, a causa que nós entendemos como aquela que nós, a partir do combate, da prevenção, do tratamento e da repressão, nós realmente alcançaremos a diminuição da criminalidade no estado do Maranhão. Essa é a visão do Ministério Público. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente, de fato, ter um resultado importante no Brasil. É começar com a educação. E se começa com a educação envolvendo crianças, adolescentes, professores e pais, que é exatamente o trabalho preventivo. E quando nós temos um momento como esse, que eu entendo que é um momento assim de demarcar, não é, a nossa história, de sair daqui com encaminhamentos muito importantes para a mudança da legislação brasileira. E nós, da Câmara Federal, estamos trabalhando isso, através da mudança da legislação, para que nós aprimorá-la, inclusive evoluir, que é, no meu entendimento, uma luta nossa, que é, por exemplo, a redução, a eliminação da propaganda da bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica, sobretudo de criança, é o porta-voz para chegar, por exemplo, ao crack, cocaína, maconha, cocaína, crack e até as drogas sintéticas. A exemplo, por exemplo, o crocodilo, que está matando não somente na Europa e nos Estados Unidos, mas no Brasil. E eu, nesse sentido, Erickson, me colocará à disposição para que, ao final deste encontro, os encaminhamentos, sobretudo na área da legislação brasileira, eu venha receber e, através da nossa comissão, encaminhar
para essa mudança da legislação, algumas delas inclusive já em votação no Congresso Nacional. Uma luta que nós estamos trabalhando, que eu vejo que é fundamental, gente. Porque não adianta a gente estar mudando a legislação brasileira, fazendo os encontros, criando os conselhos, que graças a Deus foi reativado aqui no estado do Maranhão, se a gente não tiver dinheiro, se a gente não tiver orçamento para fazer o investimento necessário. E hoje nós temos dinheiro que está ficando em Brasília, exemplo do Fundo Nacional de Políticas sobre Drogas, que não chega aqui. Não chega aqui porque há um engessamento da legislação brasileira que faz com que o dinheiro não chegue na ponta, com que as comunidades terapêuticas de fato não possam funcionar. E a gente sabe, vocês sabem como é que elas funcionam. Funcionam com a ajuda dos familiares, funcionam com doações da igreja evangélica, a igreja católica, que faz um esforço extra-humano para poder fazer a manutenção de fato dessas entidades. Mas bom, gente, hoje é apenas a abertura. Eu quero me colocar à disposição naturalmente, mas desejar um encontro com muito resultado, encaminhamentos produtivos, de forma prática e imediata, para que a gente de fato possa dar uma outra imagem, não é? Um outro vestimento para o nosso estado do Maranhão. Pensar e repensar o papel de cada um de nós, quer seja representantes do poder público ou representante da sociedade civil organizada, num movimento de integração de todos os movimentos. Porque o que a gente percebe hoje nessa temática, e a gente precisa também ter a humildade de reconhecer isso, é que nós somos fazendo muita coisa, mas nós ainda estamos relativamente desintegrados. É fundamental que as instituições estejam absolutamente integradas nessa campanha, nesse movimento. Porque a questão da droga é uma questão muito complexa. E a gente aprende muito cedo que não existe soluções simples para problemas complexos. E é preciso, então, que a gente tenha essa visão de grandeza, de unificação absoluta, de maneira tal que o movimento seja um só. E não o movimento da Secretaria de Segurança, não o movimento da Secretaria de Saúde, não o movimento do Ministério Público, ou o movimento da universidade, ou o movimento da Remade. Não pode ser assim. Nós precisamos ter uma capacidade de integração, de articulação tamanha, que o problema nos enxergue como uma coisa só. Porque senão nós vamos continuar fazendo mais do mesmo e os resultados vão aparecer muito lentamente. Os resultados vão aparecer um pouco mais fortemente na medida em que a solução, a alternativa institucional, ela também se unifica. E nesse sentido, é fundamental a participação da sociedade civil. E é fundamental que eu estou vendo aqui hoje, isso me alegra muito. A gente fica muito contente porque, de fato, a Remade hoje é uma potência no Maranhão e a gente tem que reconhecer isso, tem que conhecer e reconhecer isso. E a gente está aqui hoje representando o governador Flávio Dino, dizer para todos vocês que ele é um entusiasta dessa causa, reconhece a grandeza do problema e, por isso, inclusive, nos nomeou na Secretaria de Políticas Públicas para que nós ficássemos à frente desse processo de organização do Conselho e dar todo o apoio técnico que seja necessário. Então, essa é a nossa função aqui e vou terminar com os últimos versos do hino nacional. Um filho teu não foge à luta. Que Deus nos abençoe a todos. O problema é grande, o problema é muito forte, envolve muita gente, envolve muitas pessoas, deixa muita gente sofrida em casa, na rua, nas instituições, que às vezes se vê impotentes de resolver o problema da droga. Impotente também por várias razões que foram aqui postas, porque nós trabalhamos bastante, mas trabalhamos separadamente, ou acumulamos ações e não nos unimos para fortalecer uma grande ação. E essa é a proposta deste evento, discutir condições, situações, caminhos para fortalecer as políticas públicas, e não as políticas de governo, mas políticas de Estado, que aquele representante saia e ela continue, porque ela está estabelecida como forma de se resolver aquela situação. Então, daí a importância de todos participarem. Daí a nossa alegria também de que a universidade esteja participando coletivamente, desde a organização do evento. Dizer para todos que aqui nesta casa se luta também muito contra as drogas. Não só nos projetos de pesquisa, na investigação científica, nos projetos de extensão, mas no dia a dia,
porque aqui nesta casa nós temos também muitos usuários de droga. E o que fazer quando você vê um aluno que deixa de frequentar a aula, um aluno que se aborrece em casa, que vende as coisas em casa, que deixa a família desesperada? Então, nós precisamos estar organizados nos nossos espaços de trabalho. Não precisa ser uma grande instituição, uma instituição que já atenda um número significativo de pessoas, mas eu acho que precisa ser assumido pela sociedade. A droga é um problema social e tem que ser envolvido nele para a sua solução toda a sociedade. Então, a constituição de conselhos na escola é fundamental. É indispensável que se debata, que se discuta, que se estabeleça caminhos na escola, nas instituições de saúde, onde nós recebemos os drogados. E, às vezes, precisamos de qualificação dos profissionais para entender o seu sofrimento. Lá também precisa ter uma organização para trabalhar com os próprios profissionais. E acredito que a organização do Conselho Estadual vai dar um grande impulso para que a gente possa reunir essas forças em todos os municípios. Os que estão aqui presentes, parabéns, sejam bem-vindos a São Luís, bem-vindos à UFMA, para que lá também, com a semente daqui, se estabeleça outros organismos que possam combater as drogas no estado do Maranhão. E que a gente possa ter, em curto espaço de tempo, esse índice reduzido, esses indicadores baixados pela luta que nós vamos travar daqui para frente. Já travamos, mas precisamos organizadamente enfrentar esta causa, né, que é social, que é mundial, que se assola cada vez mais. Gente, a droga é terrível e nós precisamos estar preparados para combatê-la. Muito obrigada pela presença. E foi responsabilidade de Deus ter conhecido o pastor Mário Porto, junto com a missionária Carla, assistente social, junto com a Patrícia, psicóloga, e juntos nós participamos do meu tratamento dentro de uma comunidade terapêutica. Eu vivia nas ruas usando crack, usando maconha, usando merla, usando cocaína, comendo lixo, o resto do que as pessoas comeram em restaurantes. Mas, como já bem frisou a minha amiga de juventude, Elisiane Gama, eu venho de uma boa família. Mas nem isso, nem a boa família e nem o bom entendimento que eu tive foi suficiente para que eu não fosse para o caminho das drogas. Então, o que é necessário para que jovens, nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos não incorram na mesma situação? E por que no estado do Maranhão o que se fez de tão bom há 20 anos atrás com Napoleão, Rogério Napoleão e outros membros e outros grandes de renome no estado do Maranhão que fizeram coisas muito maiores do que nós estamos fazendo, e por que as coisas continuam, de certo modo, caminhando como se não estivessem andando para frente? Não é de importância que a gente se reúna, não é de importância que a gente discuta, assim como é de importância que a gente dobre os joelhos e ore. Por isso está acontecendo o primeiro encontro maranhense de políticas públicas e particulares, como bem falou Rogério Napoleão, sobre drogas. Talvez nós estejamos falando, então, muito sobre droga, então vamos falar sobre vida. E essa semana a gente discutiu muito sobre isso, e vendo as fotos que a Arimateia postou nas escolas do trabalho de excelência que estão sendo feitos por homens e mulheres interessados em fazer algo de importante para as escolas, nas escolas, isso deixa a gente muito mais motivado, Coronel Augusta. E faz a gente acreditar, secretário Marcos Pacheco, que a gente está no caminho certo. E eu fico muito honrado em aqui poder representar o Alex Kennedy da região do Itapacanga, que foi quem que abriu as portas para que estivéssemos diante da professora Nay Portela. Da Rosana Bordalo, professora Rosana Bordalo, que me apresentou o Alex Kennedy para que ele pudesse me trazer até aqui. E assim constrói-se uma rede de relacionamentos, uma rede de pessoas que estão interagindo para que nós viemos discutir e entender como é que a gente junto pode pensar. Promotora Cristiane Lago, o nosso esforço não está sendo em vão. Nós precisamos dar garantia de continuar com esse movimento.
deputada Elisiane Gama, prontos para atender ao seu chamado, quando for de necessidade, para a gente ir para a rua, exigir melhorias, exigir qualidade de vida para os dependentes químicos e para as famílias que tanto precisam. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite. Há 25 anos eu venho semeando um neologismo que há 25 anos atrás foi até criticado por um jornal do Estado, o indesistível, ou os indesistíveis. E um outro jornalista de um outro jornal disse, não, mas ele está certo, é um neologismo, não tem problema. Criaram uma nova palavra para defender a musculatura da fé e da indesistibilidade. E o Herisson absorveu e tatuou na alma, no coração, e durante todas as ministrações ele foi bombeando para dentro do porão da sua alma essa fé robusta, essa capacidade de acreditar, o entusiasmo. E hoje ele nos adrenaliza, porque é isso mesmo. Tem que ter brilho nos olhos, tem que acreditar na ideia, tem que acreditar que é possível. E o Herisson foi se transformando num construtor de pontes. E estas conexões poderosas que nós reunimos aqui vai gerar, como disse a nossa magnífica reitora, caminhos, eu tenho certeza, caminhos pontuais de transformação. Os internautas vão acompanhar. Vamos começar com ele, que tem o nome de um conquistador, desbravador, francês incrível, Napoleão. Boa noite, obrigado, gente. Aqui é a nossa alegria também, né? Como todos estão aqui, obrigado, com um objetivo maior, né? Eu digo assim, o mal está bem articulado, precisamos articular bem o bem. É isso que estamos fazendo aqui, né? Perfeito. Então, eu digo assim porque a nossa experiência como igreja, né? Eu hoje faço parte de um grupo chamado Pastoral da Sobriedade, que há 18 anos trabalha tanto na prevenção, na intervenção e recuperação de usuários de drogas dependentes químicos e outras dependências, né? Porque às vezes pergunta, eu não uso droga, eu não bebo, mas somos portadores de uma série de outras dependências que também a gente tem que olhar, certo? Nós temos hoje aí um aparelhinho que se chama WhatsApp, que tira muita atenção. Pesquisas foram feitas que você gasta no mínimo 2 horas por dia utilizando o aparelho. Mas a nossa causa maior aqui é voltada para as drogas. Eu queria dizer que amanhã nós estaremos relançando o livro A Força da Prevenção Diante das Drogas. Foi lançado em 2012, ele é distribuído em todo o Brasil, aqui em São Luís ele é distribuído nas livrarias paulinas, certo? E que ele trabalha justamente com a força da família, da igreja e da escola. É um tripé que sustenta e que justamente evita com que nossos filhos e até adultos mesmo, entrem por esse mundo, não é? O mundo das drogas, que é, alguém falou aqui, nós vimos a preocupação, não é? Mas a preocupação só é válida se tiver ação. Eu espero que a partir daí, essa ação venha a acontecer, a partir dos conselhos e outras questões que precisam ser vistas, né? A gente vê, eu já participei pelo menos, eu estava falando com o Eris, pelo menos umas 10 vezes de encontros dessa natureza, que eu não quero que este seja igual a outros que eu já participei, que a ação venha a acontecer. Obrigado pelo espaço e amanhã nós estaremos aqui. Você, Napoleão. Excelente. Obrigado, Napoleão. Agora, é o Arimateia, é isso? Arimateia da Conceição, por favor. Boa noite aí a todos e a todas. É um prazer muito grande estar neste momento aqui presente com todos vocês, para uma discussão tão grandiosa como essa, que é a questão das drogas. É um problema, digamos assim, universal que a gente tem hoje e que precisamos de fato estar discutindo, buscando alternativas de solução para essa questão. Nós estamos na Secretaria, trabalhamos na Secretaria Estadual de Educação, estamos responsáveis pela organização dos conselhos escolares de política sobre drogas, tá? E ao longo desse ano a gente vem trabalhando nesse processo de organização.
Hoje nós podemos afirmar que na área metropolitana de São Luís, todas as escolas estaduais já estão com seus conselhos escolares organizados. Tá? Excelente, maravilha. E a nível estadual, estamos trabalhando também em todas as regionais, e a nossa meta é que até o dia 30 de maio, todas as escolas em todo o estado estejam organizados os conselhos. No segundo momento, nós vamos estar discutindo o regimento interno desses conselhos e o plano de ação a ser desenvolvido pelas escolas. Agora, o importante é que, mesmo na constituição hoje desses conselhos, já estamos trabalhando as ações educativas, tá? E hoje o PROERD, a Ronda, diversas instituições, a própria promotoria, estão participando, a universidade, com alguns professores daqui, os CAPs, a AD, Secretaria de Saúde. Há hoje uma mobilização de várias instituições que estão já indo nas escolas para fazer essas palestras, essas rodas de conversa, esse diálogo nas escolas, a pedido das próprias escolas. E amanhã nós vamos estar aqui desenvolvendo um mini curso que se chama A Importância do Trabalho Preventivo na Comunidade Escolar. E aí é importante que a gente esteja presente para discutir o seguinte: quando eu falo comunidade escolar, eu não estou falando de professores, eu estou falando de professores, alunos e pais. E aí é importante a gente compreender que a educação tem duas grandes instituições responsáveis pela educação: a família e a escola. Então, se realmente nos unirmos nesse trabalho, a gente vai dar um salto de qualidade. Então, contamos com vocês amanhã nesse trabalho, continuando essas discussões desse primeiro encontro estadual de política sobre drogas. E Arimateia, uma experiência que nós temos tido com relação à prevenção das drogas é o esporte. Através do esporte, impressionante como o esporte tem um efeito. Se nós fomentássemos mais atividade, a prática esportiva para os adolescentes, queimarem suas calorias, e isso, nós temos uma academia de jiu-jitsu e de judô, que o resultado desses últimos 5 anos foi de prevenção, de fato, né, das drogas. Esse é um tema também para a gente analisar nessa parte de prevenção. Agora, Mari, alô Mari, o que você vai tratar amanhã com a gente? Boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Pois bem, eu, na verdade, quero dar as boas-vindas, desejar um grande encontro aqui para todos nós. Esse tema das drogas não é um tema fácil de nós falarmos, então acho que nós já estamos de parabéns, de estarmos aqui encarando esse problema, que é problema para as famílias, é problema para a sociedade, é problema para o poder público, E eu digo isso enquanto cidadã, obviamente, e aqui também estou como representante da Secretaria de Direitos Humanos, também como parte do programa Pacto pela Paz, coordenado hoje pela Secretaria de Segurança Pública e pela Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Maranhão. Então, o programa Pacto pela Paz, hoje, ele lança um olhar muito especial para a questão das drogas, porque nós, digo, no sentido de nós, a sociedade, nós já entendemos, óbvio, que não há como se reduzir o problema das drogas, amenizar o sofrimento provocado pelas drogas, se nós não trabalharmos uma dimensão importantíssima, que é a dimensão preventiva, E eu acho que nós somos muito felizes em estarmos aqui juntos, porque esse é o principal assunto, desse encontro. E como é que nós podemos fazer prevenção, Será que nós vamos fazer prevenção só conversando aqui nesse auditório ou em outros encontros? Claro que não, mas esse momento aqui da reflexão, ele é absolutamente importante, porque é aqui que nós nos ouvimos os nossos parceiros, ouvimos quem
tem responsabilidade em relação à elaboração e execução de políticas públicas, né? E um tema como esse, os agentes públicos, nós agentes públicos não podemos nos calar e fazer de conta que não existe um problema a ser tratado. Então, nesse sentido, o secretário Marcos Pacheco já colocou muito bem aqui, né, e os demais que abriram esse encontro, no sentido de que nós temos nos organizado já, né, há várias iniciativas que são valorosas e que precisam ser valorizadas, precisam ser cada vez mais ampliadas. No sentido das ações do governo estadual, né, nós nos articulamos por meio do Fórum Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, que é um espaço para que as secretarias, né, ao lado das demais instituições públicas, de todas as esferas e também da sociedade civil, para a gente possa, então, pensar essa política, mas pensar isso com o olhar sobre as pessoas, sobre o ser humano, né, o ser humano usuário de drogas, o ser humano que está vulnerável ao uso de drogas, né? Porque grande parte, todos nós somos interessados nesse debate, porque grande parte talvez não seja usuário, mas talvez está por um triz para passar a ser usuário de droga. Nós também temos outros agentes nesse contexto da questão das drogas, né? Os servidores, as pessoas que trabalham, né, nesse mundo, tentando amenizar o sofrimento das pessoas, né? Grande parte aqui das pessoas da sociedade se dedicam a sua vida, né, nessa luta, né? Então a gente precisa ter um olhar amplo sobre isso, né? Nós temos várias questões a serem tratadas e esse aqui é um espaço fundamental. Eu acho muito significativo que esse encontro esteja acontecendo na Universidade Federal do Maranhão, né? Parabéns à reitora Anaí Portela por receber esse encontro, por apoiar esse encontro, porque a luta, não é, da sociedade para a amenização dos problemas das drogas, ela tem que ser geral. E a universidade tem um papel fundamental nisso, porque produz conhecimento, porque tem uma comunidade enorme envolvida e tem um papel, uma função social de levar conhecimento a respeito de diversos temas e apoiar a sociedade naquilo que é caro para a sociedade, né? E a defesa da vida, né, defender a vida hoje significa também nós tocarmos no problema das drogas, a partir dos nossos diversos papéis, nossas diversas funções, mas nós precisamos tratar desse assunto. Fortalecer os programas e as iniciativas que já existem, seja do poder público, seja da sociedade civil. Então, eu espero que amanhã nos encontremos aqui com muita energia, não é, com o coração aberto para nós aprendermos, para nós trocarmos ideias, né? E até amanhã, então, e bom encontro para todos. Obrigado, Mari. Agora é a vez do Patrício Barros fechar essa rodada de apresentações do que vem. Edson, eu acho que é cabível agora dizer, né, que o que eu ia falar, os que me antecederam já falaram tudo, né? Então eu posso ficar isento, né? Bom, eu estava observando, óbvio, desde a mesa invisível, como disse o Dr. Marcos Pacheco, né, no primeiro momento, do quanto a gente tem avançado, embora que isso pareça incipiente, mas se a gente fizer uma retórica, a gente vai perceber que a gente tem tido alguns bons avanços. Então, em diversos momentos, eu acompanho a política sobre drogas no Estado, com o olhar da sociedade civil, né? E nos últimos tempos eu tenho acompanhado, sem esquecer a sociedade civil, mas acompanhando mais de perto no campo. E a gente sempre teve muitos eventos sobre drogas, né? Antidrogas, sobre drogas, combate à droga, mas a gente sempre teve vários eventos. Mas cada secretaria fazendo a sua, ou cada organização da sociedade civil fazendo a sua. E na gestão agora atual, eu conversei com o Márcio Menezes, que é o coordenador do Departamento de Atenção à Saúde Mental, da Secretaria de Estado da Saúde. Eu sou membro dessa equipe, né? Estou aqui um pouco por isso. Que proposta a gente poderia analisar para aproximar
a sociedade civil do governo e especialmente desse departamento, considerando que havia essa distância entre o que o Estado faz e o que a sociedade faz, né? E ele disse, não, você pode pensar, pense o que você achar que seja conveniente, toque para frente, que eu apoio, a gente toca o barco para frente. Então nasce a roda de diálogo sobre drogas, né? Que ela tem um pouco a característica do governo, mas também uma característica muito peculiar, que é a característica das organizações sociais. Por quê? Porque ela é um espaço de debate, de fomento e de articulação entre o que os governos estão fazendo e entre o que a sociedade está pensando e está fazendo. E a partir daí, a gente pensar de que forma a gente pode estar caminhando mais próximo. Então, foi justamente nesse processo da roda de diálogo sobre drogas que eu conheci o Elson, né? Porque a gente estava buscando os elementos que compõem esse espaço, um outro espaço, e outra articulação para trazer um pouco mais para próximo, para a gente ver o que nós temos e como podemos manter esse diálogo. E então, em seguida, a gente tem aí em janeiro, como o Dr. Marcos falou, a composição do Fórum Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, né? Pensado prioritariamente entre secretarias que trabalham diretamente com a temática sobre drogas e aquelas que trabalham na sua transversalidade também, né? Foi um convite ao Dr. Marcos, representante do governo, para que ele fosse esse interlocutor, e ele tem desenvolvido isso muito bem. Então, além das reuniões quinzenais que nós temos reuniões praticamente, às vezes, 1 ou 2 vezes na semana, conforme alguma demanda que chega no fórum, né? E aí a gente começa a observar um cenário interessante nessa movimentação da questão sobre drogas. Por quê? Porque são várias secretarias discutindo um assunto, né? Que é o assunto da política sobre drogas. E aí a gente tem um fortalecimento nisso, da roda de diálogo sobre drogas, do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, né? Eu e o Rogério, a gente fez parte do primeiro momento, a gente compreende bem essa história e esses processos aí, né? O fortalecimento das ações dos conselhos escolares sobre drogas, né? Puxado pela educação, provocado pelo Ministério Público, né? Então a gente começa a ver essa movimentação toda, e esse é um espaço que também retrata isso, né? Então, 24 de abril, nós tivemos um grande evento no Palácio Henrique de La Roque, um pouco nessa característica, muita equipe técnica do governo, muitas pessoas do governo, mas também muita presença de estudantes, das comunidades terapêuticas, das organizações da sociedade civil. Isso em abril, né? E em maio a gente tem esse outro. E todos com o mesmo objetivo, né? Fortalecer os espaços onde o governo e a sociedade civil compõem para pensar uma política melhor, uma política articulada, uma política planejada. E nós, enquanto Departamento de Atenção à Saúde Mental da Secretaria de Estado da Saúde, estamos assim, muito felizes com essa movimentação, porque uma coisa é trabalhar com a gestão e outra coisa é a gente trabalhar diante do Ministério Público, da Segurança, da Academia, né, da Universidade Federal do Maranhão, das igrejas, desse movimento todo que começa a tomar conhecimento, começa a tomar para si essa responsabilidade de ou estar diretamente numa execução ou na provocação das execuções, né? E aí a gente vai, se Deus quiser, e já está querendo, né? Já está permitindo que em curto espaço de tempo essas respostas elas estejam sendo viabilizadas, né? E dando o retorno necessário para os usuários, para a família. Gente, a reitora falou há pouco, né, que a droga é um mal, né? Eu queria complementar. A droga é um mal, não se deve dar trégua, né? Eu queria só complementar. Então, por isso que eventos como esse têm que acontecer.
E que não fique no gabinete, que não fique no papel. E venha realmente deslanchar em todas as comunidades, a partir da escola, da família e da igreja, certo? E as instituições a elas relacionadas. Obrigado pelo espaço e amanhã estamos aqui, gente. Obrigado. Valeu demais.